Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre metodologia de vendas, e nós trouxemos uma especialista na área. Minha amiga, Ariana Martinelli, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Marcelo. Boa noite. É uma honra para mim estar aqui hoje e poder compartilhar com todos a minha experiência. Perfeito. Minha amiga, a gente tem uma pergunta de praxe para todos os convidados. Como tudo começou na sua vida? E eu emendo uma outra pergunta. Quem é Ariana Martinelli? Tudo começou há muitos anos atrás. Ariana Martinelli é cristã, filha de Deus, esposa de Carlos Martinelli, filha de Aldeci Moraes e Silvia Eliane Moraes, mãe de 3 filhos, empresária. Tudo começou há muito tempo atrás, quando meu pai me colocou à frente dos negócios da família. Eu sou nordestina raiz, criada no norte. E meu pai sempre me colocou à frente de tudo para resolver. E foi dali que eu desenvolvi esse método de querer ir para frente na área das vendas. Isso foi me impulsionando, eu fui criando essa vontade de crescer cada vez mais, de ganhar cada vez mais conhecimento. E foi dali que eu comecei os meus primeiros treinamentos na empresa do meu pai. E continuo até hoje, por esse mundão afora. Legal. E quando começou assim, quando surgiu aquela sementinha dentro do seu coração, eu vou trabalhar com vendas, como é que foi os primeiros passos, vamos dizer assim? Quando eu fui contratada pela primeira empresa para dar o treinamento. Foi dali que eu descobri o meu verdadeiro talento. Quando eu vi aquelas pessoas impulsionadas com tudo aquilo que eu falava, com aquela energia boa que eu fui transmitindo. E dali eu comecei a pensar, meu Deus, eu fui chamada para quê? E Deus foi me falando sempre dentro do meu coração que eu tinha um chamado. E esse chamado era desenvolver essa alta performance. Mas, inclusive, o chamado maior que eu tenho é de estar presente, ensinar as pessoas, porque o método Impacto Alta Performance é um método familiar, é um método da família. Tudo começa na mente, tudo começa com Deus, e ele vai alavancando tudo. Vai trabalhando todas as áreas da sua vida. Isso começa no espiritual, na família, no profissional e vai alavancando tudo. Porque se você tem tudo isso resolvido dentro de você, vai para cima. De fato. Tudo acontece. Tá tudo muito engatilhado ali, né? Exatamente. Tá tudo interligado ali. Legal. E as pessoas só precisam ter um despertar. Porque vender é muito fácil. Vender é a coisa mais fácil do mundo. E assim, eu tava ouvindo uma conversinha sua ali nos bastidores e eu vi que parece que você começou com venda com 14 anos, alguma coisa assim. Quais os aprendizados que você trouxe, né, para sua vida nos dias de hoje? Não desistir nunca. Não importa o que aconteça, você tem sempre que buscar mais conhecimento e sempre se blindar a tudo. Porque não existe força maior que a força de Deus, que é a força espiritual que existe dentro de você. Esse foi o meu maior aprendizado. Muitas vezes eu quis desistir. Não, eu não sou para isso, não nasci para isso. Mas Deus falou mais forte dentro de mim. Vai para cima, você tem que mostrar o seu talento para o mundo. Tem que mostrar tudo isso que você sabe, põe para fora. As pessoas precisam de você. E foi isso que eu senti na minha primeira palestra que eu fiz. A energia boa, aquela coisa contagiante. Eu lembro, nossa, aquele momento gostoso, as pessoas queriam tirar foto comigo e nem era famosa, nada, não tinha. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? É pela energia boa que eu transmiti. E isso só Deus sabe explicar. Nem eu sei explicar essa energia gostosa que eu tenho dentro de mim quando eu subo num palco para mentorar, para explicar tudo, para passar aquela energia boa para as pessoas. As pessoas chegam em mim e falam, nossa, eu senti uma coisa diferente quando você falou.
E eu me arrepio toda. Eu falo, nossa, que legal ouvir isso. Isso me motiva a cada dia. É muito gostoso. Perfeito. E pegando esse gancho para você se sentir melhor, a gente vai sair um pouquinho do paralelo só para você entender. O nome eu percebi que você falou muito de Jesus, está falando muito da espiritualidade, que isso é incrível. O nome do nosso estúdio é NDJ, Nome de Jesus. Sim, então você vai se sentindo cada vez mais à vontade e muitas coisas vão fluir aqui. Uma coisa que a gente percebeu, né, nesse pequeno bate-papo aqui, a gente tem você como mãe, como esposa, como profissional, né? Então, a grande pergunta é assim, qual é o maior desafio que você consegue ter no dia a dia pegando esse grande tripé? Porque, na verdade, é uma pessoa só, mas tem que se dividir em vários momentos, né? Como é que você faz esse tipo de transição de carreira, de mãe, de família? Como é que funciona? Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. A minha primeira conversa é com Deus. Eu peço, Senhor, me dá forças, organiza a minha mente, trabalho tudo isso dentro de mim para que meu dia seja bom, seja gostoso, seja leve. E tudo isso vai acontecendo naturalmente no meu dia. O meu tempo rende, consigo conciliar o meu trabalho com os meus filhos, como esposa, como empresária. Primeiro, eu organizo a minha mente. Coloco Deus à frente de tudo e Deus vai trabalhando dentro de mim o dia todo. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Elas vão vindo para mim. Isso é muito bom. Perfeito. E quando a gente fala em Deus, a gente fala muitas vezes em propósito, né? E você falou que adora subir nos palcos, ensinar as pessoas. E a pergunta que eu faço assim, o que despertou esse propósito de você ensinar vendas, de você desenvolver outras pessoas, você criar essas conexões para transformar vidas? Olha, não tem outra palavra que não seja chamado de Deus no meu coração. Não existe outra palavra. Porque eu tentei fugir disso. Tentei várias vezes fugir. Mas Deus foi sempre me chamando diretamente em mim mesma, sentindo a energia. Foi isso que me levou a trazer impacto e também a ver o resultado que isso traz. Então, uma experiência minha. Eu sempre entrei em vários lugares e observo as pessoas. E o que eu consegui captar dessas pessoas é uma equipe mórbida. Você entra assim num estabelecimento, seja ele qual for hoje em dia, as pessoas estão tristes, desmotivadas. Então, o meu treinamento, ele vai além. Ele vai além, é isso que me motiva. Legal. Eu vou desde o dono da empresa até toda a equipe, motivando todo mundo e acompanhando também. Eu acompanho por 6 meses, até eu sentir que está indo. Legal. Depois disso, eu faço acompanhamentos conforme for me chamando. Mas o que me motiva é o resultado, é ver aquilo ali dando certo. Fazer as pessoas acontecer, né? Me ligam, nossa, você mudou a minha vida, você me ajudou muito, com pequenas palavras você mudou a minha vida. Eu falei, não, eu não mudei a sua vida, quem mudou a sua vida? Você se permitiu, né? Exatamente, foi Deus, e você se permitiu a sentir algo diferente, a sentir um propósito diferente, que a Impacto ela vai além de um treinamento. Ela tem Deus à frente de tudo. Sim. Então, sem Deus, a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Então, Deus, ele é o pilar de tudo. Que a sabedoria, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Exato. Então, você tem que conciliar o lado espiritual com a família, o lado empresarial, e juntar tudo isso e dar certo. Por num pacote só, exatamente. né? Exatamente. É isso que me motiva. É o resultado. Legal. O resultado de tudo isso. E a forma que eu transmito isso para as pessoas me ajuda a me sentir mais leve. Falando isso naturalmente, é uma coisa que eu sinto dentro de mim. É incrível. Muitas vezes, menos é mais, é fazer acontecer. É simples. isso mesmo. Né? E assim, método 360, né? Alta performance em vendas. Esse nome é muito forte. Sim. Tem um impacto muito forte. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o método para que as pessoas entendessem qual é cada detalhe ali que você possa falar, óbvio, sim, convidar as pessoas para fazer o curso, mas entender o contexto. Como é que é esse método? É um método que trabalha cada área da sua vida. Cada área. São 6 pilares, né? Que você vai trabalhar primeiro o seu lado espiritual,
Inclusive, eu vou engatilhar aqui uma questão. Esse ano eu estou lançando um livro. Que legal. Esse livro, ele vai ter todo o explicativo, né, do método Impacto 360, o impacto que isso causa na tua vida, na minha vida, inclusive. E 360 é o ano todo. É para você fazer direitinho o ano todinho para dar aquela virada, naquela expectativa de começar uma vida nova. É para você trabalhar o ano todinho, cada setor da tua vida. São 6 pilares, que é o lado espiritual, a família, o trabalho, as pessoas, a empatia, é tudo isso. É cada processo que, se eu for falar para você, a gente fica aqui a noite toda. Porque temos um tempinho ainda, dá para brincar. Cada processo é um processo de mudança dentro de você. Depois que você faz esse método, que você leva a sério, você sente a mudança. Na primeira semana, você já consegue sentir a mudança desse método na tua vida. Entendi. Porque as pessoas vivem hoje em dia, é o que eu observo. Isso que me motivou a tá lançando esse livro. Porque as pessoas vivem um mundo assim, na pressa, na correria, elas esquecem imediatismo, isso, né? Elas esquecem de viver o melhor. Elas esquecem disso. Então, simplesmente acordam de manhã, vão trabalhar, mas esquecem do propósito, porque que elas estão aqui. Entendi. Impacto Alta Performance 360 é para mudança de vida, para trabalhar todas as áreas da tua vida. Então, não tem como você fazer e não ter uma mudança. Se não tiver, eu deixo de fazer o que eu faço. Eu percebo assim também, eu vou colocar um percentual bem redondinho. É 50% de cada. 50% da sua preparo, dedicação e empenho e 50% do aluno, cliente, para poder fazer. Porque não é mágica, é metodologia, não é isso? Exatamente, a pessoa tem que querer. E esse querer, porque assim, tudo começa na mente. Se eu quero algo, se eu desejo algo, primeiro eu tenho que colocar dentro da minha mente. Eu tenho que viver o propósito disso. Eu tenho que viver como se eu já estivesse dentro desse propósito. E dentro desse propósito eu vou ter ações dentro daquilo que eu busco para minha vida. E naturalmente isso acontece. É uma ligação direta, conectada com Deus, conectada com aquilo que você quer, e tudo vai acontecendo naturalmente. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva desse método que eu criei. Porque tudo foi acontecendo dentro da minha vida dessa forma. A partir que eu quis viver isso, tudo foi acontecendo. Então, se eu for te explicar assim tudo, esse programa vai umas 3 horas aqui. Mas eu vou voltar, hein? Bora. Voltarei aqui novamente. Hoje em dia a gente percebe que tem muito conflito de gerações, né? Sim. Os pais, né? Patriarcal, matriarcal, a nova geração com tecnologias. Então é esse equilíbrio mais ou menos que você procura fazer no lado familiar também? Isso. Eu busco ali organizar. Tem famílias que têm negócios familiares, negócios muito grandes até, mas há um desequilíbrio ali de desentendimento. Aí eu entro com esse método para organizar a mente de todo mundo, porque tem muita desunião, né? Então, o que acontece? Eles precisam entender o propósito. Por que daquele legado, por que daquela herança, um exemplo. Entendi. Então eu entro fazer sentido, área, né, para eles. Para que eles fiquem unidos, cada um saiba onde tem que ir. É exatamente isso que eu faço. Mas o meu forte mesmo é as empresas. Legal. E assim, na sua visão, como especialista, qual é o maior erro que as pessoas normalmente, como é que eu vou dizer assim, elas cometem quando se trata de vendas? Não saber receber o cliente, porque uma venda ela tem que ser trabalhada. Não interessa, você pode estar vendendo esse copo aqui. Se você não souber trabalhar essa venda, você vai perder. E aqui você vai perder uma venda de 10, mas você pode estar perdendo uma venda de 1 milhão. Então você tem que saber trabalhar a venda, ter relacionamento com o cliente. Entendi. Trabalhar o comportamento, né? Exatamente, tentar entender qual é a necessidade do cliente, chamar sempre ele pelo nome, formar um vínculo com o cliente. Quando eu falo de formar um vínculo, é sempre chamar pelo nome, entender a necessidade, por que aquele cliente procurou você, por que aquele cliente precisa daquele produto, onde ele quer colocar aquele produto, tentar fazer o cliente entender como fica melhor. É isso, trabalhar a venda, não empurrar.
Nossa, eu vou empurrar porque precisa. Não, não é assim. Você tem que trabalhar aquela venda. Porque você pode estar vendendo, você vende para ele uma vez, vende 2, vende 3, ele vai te indicar. E aí vai potencializando você cada vez mais. O maior erro é não saber vender, não saber chegar. Você tem que saber entrar e tem que saber sair também. Então é tudo muito... Tudo começa na mente. Você tem que estar tudo aqui dentro. Mas tem que ser tudo muito natural. Entendi. Não pode ser nada forçado, senão você acaba também espantando o teu cliente. Então tem que ser tudo bem produzido, mas tem que ser natural, leve. Porque quando tem que ser, também. Não Fato, adianta. Fato. Isso é fato. verdade. E deixa eu fazer uma pergunta que a gente escuta de uma forma popular. E eu particularmente não concordo, mas a especialista aqui é você. As pessoas dizem, todo cliente tem razão. Isso é 100% fidedigno? Essa frase é verdadeira ou não? Não, essa frase não é verdadeira. Nem sempre. Tô pensando certo. Exatamente. Nem sempre o cliente tem razão. A gente tem que saber entender os dois lados, chegar num conceito, mas nem sempre o cliente tem razão. Então tem venda que vale a pena, mas tem venda que não vale. Entendi. O seu esforço, a sua corrida. Então você tem que saber ler o cliente também. Esse cliente vale Entendi. a pena? Esse cliente, o que está acontecendo? Analisar. Além de vender, você tem que analisar. Então nem sempre o cliente tem razão. Legal. Existem clientes e vendedores. Então tudo isso tem que ser analisado ali pela própria pessoa que está vendendo. Então é uma coisa muito particular isso. E na mesma linha, eu posso demitir um cliente? Pode. Posso? Pode. Então eu tô muito Pode, certo. sim. Que bom. Eu ouvi essa frase uma vez que eu fui... Vou contar aqui algo bem rapidinho. Estava no banco, uma amiga minha gerente, e ela falou assim, nossa, eu vou demitir esse cliente. Ela falou, mas esse cliente foi abusado, realmente. Essa frase eu ouvi dela, eu achei bem engraçado. Mas é o que eu falei, existem vendedores e clientes. Existem bons clientes, existem maus vendedores. Então tem que saber conciliar isso. Legal. De uma forma leve, sempre de uma forma leve. Porque quando a cabeça tá leve, tudo se abre. Tudo flui, né? Flui naturalmente. Perfeito. Eu já fiquei feliz porque as minhas duas perguntas com pensamentos estão dentro das respostas de uma especialista. Muito bom. E assim, minha amiga, eu gostaria que você contasse um caso de um mentorado, de um aluno, de alguém, de uma palestra, que você consiga se lembrar que você transformou a vida dessa pessoa e você levou isso para sua memória, como dissesse, tá fazendo sentido tudo aquilo que eu me propus a fazer. Sim. Tem algum caso assim? Sim, tem vários, mas aqui eu vou enfatizar um que foi bem interessante. Uma vez, uma mentoria que eu fiz em Vinhedo. É um cliente que trabalha na Bolsa de Valores. Ele sempre vendeu muito bem lá, sempre se destacou muito bem na Bolsa. E simplesmente, do nada, ele perdeu o propósito. Ele simplesmente se perdeu completamente. Ia lá, ganhava, ia no lugar certo e tal. Mas, de repente, ele se perdeu. E nessa mentoria, ele resgatou tudo isso. Porque eu falei, olha, sente aí, sente dentro de você. Quanto você ganhou ano passado? Eu ganhei 2 milhões. Eu falei, então sente, traz para perto, traz esse dinheiro para perto, sente o gosto, sente essa sensação gostosa dentro de você. E ele foi trazendo, sentiu? Chegou lá? Então agora volta lá e arrasa. Legal. Foi isso que aconteceu que com legal. ele. E é isso que me motiva. Essa energia boa que eu consigo passar para as pessoas. Resgatar o que as pessoas já têm, mas foi perdido. Tem muitos vendedores talentosos, pessoas que ganham milhões por aí. Mas simplesmente elas se perdem. Isso que a Impacto faz. Ela resgata todo esse pessoal que está perdido aí. Entendi. Que tem potencial. Então a gente faz esse resgate. E é gostoso ouvir. É gostoso. E eu tenho contato dos clientes aqui, eles mandam mensagem para mim, né? Porque eu acompanho eles. Legal. Dá para acompanhar todos, isso claro. É fundamental. Isso é fundamental. Mas eu acompanho, mando mensagem, olha, minha vida, você mudou minha vida. Isso me motiva cada dia para que eu continue. Por isso que agora eu tô indo aí, com força. Legal. E deixa eu te perguntar,
Você trabalha com programação neurolinguística, alguma coisa assim, com a técnica dentro de vendas ou não? Não. Tudo fui eu que desenvolvi. Que legal. É tudo método meu mesmo. É uma coisa que eu pedi orientação para Deus e Ele foi me iluminando. Vai por aqui. E eu fui juntando tudo e deu Ariana Martinelli. E não tem como não dar. Naturalmente. Se Papai do Céu está envolvido, não tem como dar errado. Exatamente. E falando em fé e espiritualidade, que a gente vai pegando esse gancho, qual é o papel dessas duas palavrinhas na sua jornada como empresária? A fé é o principal de tudo. O que é fé para ti? Fé para mim é você acordar todo dia e ter a oportunidade de recomeçar. Fé para mim é você acordar e olhar para o sol e saber que tem um Criador lá que deu um dia novinho para você para continuar. É saber que durante a noite eu fui vigiada pelo Deus Todo-Poderoso. É saber que as minhas células, o meu corpo foram todas renovadas e eu tô pronta para mais um dia. Isso para mim é fé. Fé é ver os meus filhos acordando. O melhor momento da minha vida é ver os meus filhos dormindo. Porque é naquele silêncio que eu me encontro. É naquele silêncio que vem as melhores ideias na minha cabeça. Os insights, né? Isso, é dali que eu crio. Se eu falar para você que eu crio durante o dia, não, eu crio à noite. É o meu melhor momento. E no pôr do sol eu agradeço por toda a sabedoria que caiu sobre mim. Perfeito. E falando um pouquinho sobre família, como você vê o apoio da tua família, do seu marido, dos seus filhos nessa empreitada como empreendedora? Eu conheci você num grupo de empreendedores aqui de Jundiaí e a gente vê que os resultados eles acontecem. Sim. Como que a família te dá essa base, essa estrutura como resultado? Família é a base de tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que tá por vir, eu agradeço muito meu pai. Ele foi muito a base de tudo para mim. E eu agradeço principalmente meu marido. Muita coisa eu aprendi com ele. Tá aqui nos bastidores, apoiando sempre, né? @Carlos Martinelli. Muita coisa eu aprendi com ele. Como me portar no mundo empresarial. Porque ele tá nos negócios desde muito cedo. Então, muita coisa eu aprendi com ele. E agradeço. E a família é a base de tudo. Se você não tem um apoio familiar, uma família equilibrada, nada vai fluir. Então é o espiritual, a família e os negócios. Tem que estar tudo ali alinhado. É fundamental. E voltando para resultados, né? Tem algum caso de alguma empresa que estava, vou usar as minhas palavras, estava destruída no fundo do poço? Você foi lá, deu a mão e resgatou. Não precisa falar o nome da empresa, mas a história. Como é que, se existe isso e se tem, como foi o processo? Existe, eu já fiz várias vezes isso. Eu tenho uma coisa, Marcelo, que quando eu entro num lugar, eu sinto sempre um arrepio. Isso é uma coisa natural minha. Então, quando eu entro ali para fazer a mudança, aquilo vai me impulsionando. Eu já peguei empresas que o dono estava assim, sem saber o que fazer, tipo, desestruturado. Perdido, né? Não financeiramente, não é isso. Ele estava assim, desfocado, desmotivado, de querer crescer, de querer ir para frente. E eu fui lá e levantei tudo, pilar por pilar. Que legal. Fiz ele conhecer os valores atuais, mas não esquecer aqueles valores lá de trás, o que fez ele chegar até ali. Então, esses são um dos casos. Peguei empresas assim que, nossa, não era problema de dinheiro, era mente. Mente bagunçada, não consegue nada. Exatamente. Tudo começa na mente. Se a sua mente está boa, você tem ideias. Tudo flui mais fácil, né? Isso, tudo flui, você tem ideias boas, o teu dinheiro rende, as coisas vêm naturalmente. Então, tudo começa na mente. Arruma o teu espiritual, arruma a tua cabeça, que tudo vem. Tudo vem. E eu consegui levantar ali, em 3 meses, a empresa voltou a ser o que sempre foi. Legal. Então, isso para mim é gratificante. É gratificante. É gostoso de falar isso. Perfeito. E assim, existem 2 palavrinhas no mundo das vendas que eu queria que você colocasse a tua definição. Motivação e meta. O que significa essas 2 palavras dentro do seu método? Motivação é tudo.
A meta no mundo das vendas não existe, porque não há limites para ganhar dinheiro. Não há limites. Se você põe uma meta, teu cérebro vai entender que tu tem que chegar lá e parar. Então, você tem que ir livre. A motivação é você estar ali, querendo conquistar o teu legado, conquistar as tuas coisas. E aqui por trás está a tua família, que merece tudo de bom. Que merece tudo aquilo que tu conquistar. Mas se tu colocar uma meta ali, não, eu vou chegar aqui, eu vou chegar em 30 mil, eu vou parar. O teu cérebro vai se acomodar e tu não vai para frente. É isso. Então não há limite nas vendas. As vendas é um campo minado de crescimento. Não adianta você falar, nossa, eu vou pôr meta. Não, você é livre para ganhar o que você quiser. Para conquistar o que você quiser. Faz sentido. E a motivação, qual a definição para ti? A motivação é Deus. É Deus. Não existe motivação maior que Deus. Perfeito. A motivação é ter saúde. A motivação é você poder acordar todo dia, é você fazer o que você quiser. É ter propósito com a tua vida. Essa que é a motivação. É você saber onde você está e aonde você quer chegar. Perfeito. Esse é o meu conceito. Perfeito. Era isso que eu queria saber. Porque a gente escuta muito sobre isso, né? Meta, motivação, isso e aquilo. E muitas vezes ela está muito engessada, né? Sim. Então eu achei legal a tua definição. E outro dia eu estava vendo um vídeo na internet e uma pessoa estava falando assim, não, porque tem que entregar, porque isso é urgente, e tal. E aí, muitas vezes vem um pensamento na minha cabeça. Tem diferença de urgente e importante? Porque muitas vezes as pessoas falam, tem que entregar isso aqui com urgência. Isso aqui é importante. E aí eu fico questionando, qual que vem em primeiro lugar? Como que funciona isso dentro de vendas? Tem alguma definição que faça sentido no teu método? Tem. Urgente e importante são palavras que andam juntas. Você tem que verificar o que é urgente para aquele cliente. O que eu posso falar sobre isso? Urgente e importante é que é uma palavra que se usa muito no dia a dia, né? É um negócio assim que é muito particular. Para mim não existe esse negócio de urgente e importante. Existe você saber o que tem que fazer. Na minha opinião. Sim, não tem esse negócio assim de, nossa, é urgente, é importante. Você sabe aquilo que você tem que fazer, aonde você quer chegar. Então, para mim, não existe essa palavra de limite. Eu não trabalho com limite, porque eu acho que limite trava muito. Trava, exatamente. O que existe mesmo é o respeito. Respeito com tudo que você vai fazer. É empatia, respeito, isso é muito importante. Mas essa questão de limite, é importante, é urgente, isso para mim soa de uma forma assim, como eu poderia falar, de uma forma desgastante. É isso. Entendi, legal. Eu não uso essa palavra nas minhas mentorias, não. Eu falo, você não tem limite, vai. Você que põe o limite. Você que põe a urgência. É você que define tudo isso. É isso que eu penso. Perfeito. Não sei se você me entendeu. Não, faz eu tô sendo verdadeira. Não, mas é isso. Porque eu vou repetir essa palavra. Às vezes a gente vê muitas coisas engessadas. Isso. E quando a gente tem uma percepção diferente, a gente começa a abrir a mente e entender que tudo começa a fazer um sentido. É aquilo que você falou, sair de um ponto A para o B. Exatamente. Mas nem sempre o meu caminho vai ser igual ao seu. Somos diferentes. Claro. Tem um lado mais personalizado, né, do trabalho. Cada um tem um propósito. Exatamente. Né? Cada um tem as suas buscas. Então eu acho que nunca pode deixar acomodar a mente. A mente é onde começa tudo. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma assim extraordinária. Acho que se todo mundo estudasse sobre isso, buscasse conhecimento, ia ver que a maior riqueza nem está no dinheiro. A maior riqueza está no conhecimento. E esse conhecimento vai te trazer muitos negócios. É isso que é importante. Por isso que eu não trabalho com limite, com pressa. Não. Tudo tem que ser naturalmente. Naturalmente. Claro que hoje a gente vive num mundo que tem horário para tudo. Tem ciclo. Para falar a verdade, ser bem verdadeira, eu nem gosto desse negócio de ciclo de 30 dias. Não sei quem inventou isso. Mas, enfim, eu também não trabalho com isso. Porque eu acho que a gente é livre. A gente segue essa regra dos 30 dias, fechamento de mês e tal. Ótimo. Mas o importante é você trabalhar a tua performance como ser humano
porque aí vai trazer coisas boas para você, vai trazer negócios, vai trazer mais dinheiro, porque todo mundo corre atrás do dinheiro, mas esquece do espiritual. Exatamente. Então, muitas vezes vem muito dinheiro, mas você não tem equilíbrio para lidar com aquele dinheiro. Então, uma coisa é certa, o dinheiro só vem na hora certa. Fato. Não vem nem antes nem depois, porque Deus sabe. Tem que estar preparado para receber no momento certo, né? Se ele vier no momento errado, você não vai saber usar. Então ele tem que vir no momento certo. Perfeito, meu, muito legal. Amiga, a gente está quase chegando no final do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Na realidade não é bem uma pergunta, é um direcionamento. Para quem está assistindo agora e de repente quer começar nessa área, quer entender um pouco mais de vendas, está com dúvidas, que conselho você daria para essas pessoas que precisam destravar a mente, vamos dizer assim? Primeiro conselho que eu dou: busque conhecimento. Busque cada vez mais conhecimento, fuce tudo, vá atrás e faça o método da Impacto Alta Performance em Vendas. Você vai sair transformado, vai ser uma outra pessoa. No mundo espiritual, nos negócios, na vida, na família. É isso que eu falo. Perfeito. Busque sempre o melhor. Maravilha. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E é de graça, hein? Depende só de você querer buscar. E uma coisa que isso. Podem roubar tudo da gente, menos o conhecimento. Foi o conhecimento que me trouxe aqui. Que legal. Me trouxe em toda essa jornada. Porque pensa comigo, uma menina que começou nas vendas aos 14 anos, com toda a força, com toda a determinação, eu tive uma base muito forte, que foi meu pai. Porque se não fosse ele para me ensinar toda essa estrutura, toda essa força, eu não estaria aqui hoje. Tudo veio dele. Conhecimento dele. Hoje ele já é falecido, meu pai, há muito tempo. Mas tudo veio à tona na minha cabeça. E vem todos os dias. Os conhecimentos, tudo que ele falou, busca isso, busca aquilo. E eu fui lá atrás, eu fui correr atrás. Nunca espere por ninguém, corra atrás. E é isso que eu faço. Cada dia. Perfeito. Minha amiga, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse os seus contatos, responda algo que eu ainda não te perguntei, de repente veio um insight na cabeça. Fica à vontade, o espaço é seu. Se quiser dar um recado para alguém, a sua câmera é aquela. Fica super à vontade. Eu queria agradecer por ter participado desse programa maravilhoso, tá? Muito obrigada pelo convite. Quem quiser conhecer o método Impacto Alta Performance 360, só me procurar nas redes sociais, Ariana Martinelli, tá? Vou estar lá para palestrar para vocês. Esse ano vou lançar meu livro e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Fala um pouquinho mais do livro, fala um pouquinho mais. Esse livro, ele veio de muitas noites pensando sobre o que colocar, sobre o que deixar ali mais motivado as pessoas. Então ali vai contar passo a passo, vai ter todo o método, 6 pilares que você tem que seguir. Olha, só analisando, não tem nem como eu explicar. Eu acho que a hora que sair, eu vou vir aqui. Perfeito. Vou te mostrar. Um livro, primeira edição, vou estar aqui para mostrar. Tá? Perfeito. Mas é mudança de vida, porque tudo que eu faço, primeiro vem um propósito de Deus, para depois vir aquilo que Ele me designou a criar. Maravilha. Minha amiga, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. E está combinado para você voltar quando você lançar o livro. Sim, tá bom? Voltarei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Perfeito. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um podcast Fala Chef. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like. E eu quero agradecer também a todos os patrocinadores que acreditam no projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais com excelência dessa forma no qual nós falamos hoje sobre venda. E a gente vai encerrando o programa com aquela frase que toca o meu coração, baseada no método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.